Primeiramente, bom dia a todos. Espero que todos estejam bem. Meu nome é Eduardo, eu sou engenheiro de produtos aqui da Opencad. A Opencad, que por nome, né, Opencad Advanced Technology, empresa que tem como missão promover o conhecimento e o uso de tecnologias para criar produtos, para aprimorar processos e também para otimizar recursos. Agradeço aqui já de antemão a sua presença conosco. Hoje aqui também se encontra comigo o Pedro, que é quem vai me ajudar a dar suporte nesse evento. E viemos aqui para mostrar quais são as portabilidades e qual a importância da certificação de código. Tema que abrange aí muitas frentes de negócio, né, pelo mundo e também pelo Brasil. E para quem não sabe, né, está aqui pela primeira vez, o webinar, eles não são gratuitos. A única coisa que pedimos em troca é que você nos envie a sua dúvida, a sua curiosidade, o seu comentário nessa aba que fica aí ao lado, tá bom? E quando eu terminar, sobrando aqui um tempo, eu responderei essas perguntas, as dúvidas de vocês, e aquelas que não derem tempo de serem respondidas, eu encaminharei a resposta por e-mail quanto antes. E além disso, você que está aqui conosco, você que acompanhar até o final, vai receber um certificado de participação exclusivo deste webinar, tá bom? E na nossa agenda de hoje, vamos mostrar aqui, né, alguns tópicos, né, que eu gostaria de trabalhar com vocês. Inicialmente, ali vamos abordar alguns conceitos importantes dessa área, né, no qual eu chamo aqui de linguagem de acesso. Já vamos falar sobre isso. Obviamente, traremos aqui também os desafios, as soluções desse tipo de ramo, dessa parte de geração de código, né, de código embarcado que nós temos aí. Veremos aqui também algumas aplicações, né? Lógico, sem entrar em detalhes técnicos, porque os detalhes técnicos a gente deixa para os Tech Talks. E também iremos mostrar aqui um case de sucesso no qual é muito importante nesse ramo, tá bom? E lembrando aqui, né, que os webinars serão gravados e vocês podem acompanhar tudo que eu vou mostrar aqui lá no nosso site posteriormente, ok? Dando início, então, vou tirar aqui da minha câmera, vamos começar pelas linguagens de acesso, né? O que vem a ser essa ideia, né? Que vai trazer aí o nosso tema de hoje, que é a portabilidade e a geração de código. Primeiramente, é sempre bom uma atualização aqui, né? Hoje em dia nós temos uma demanda crescente do mercado por profissionais que sejam conhecedores de software de programação, né? Que sejam aí do TI, que sejam aí da parte de dados, né? Cientistas de dados. Isso cresce, pessoal, a cada momento, né? Os profissionais que seguem carreira nessa área, eles precisam muitas vezes entender não só uma, mas diversas linguagens. E essas linguagens, que não só, vamos dizer, um trabalho acadêmico, né, uma pesquisa acadêmica exige, mas também a indústria, né? A indústria que necessita aí de programadores, que necessita de segurança cibernética, que necessita de padrões, né, estabelecidos ali, que sejam configuráveis, enfim. E querendo ou não, né, quanto mais utilizada é um tipo de linguagem, não uma linguagem de programação aqui que estamos falando, maior é a concorrência por especialistas dessa área. Geralmente, né, quando a linguagem ela é bem concorrida, geralmente a gente está falando ali da open source, né? E nesse caso, né, existem muitas, posso até citar algumas aqui, né? Que são várias linguagens de programação que nós temos, né? E a linguagem de programação ela tem como intuito trazer aí um conjunto, né, de instruções, vamos dizer, padronizadas, para que os computadores entendam os comandos, né, para criar programas, para criar softwares, para criar jogos, para criar aplicativos, para dar automações, para criar sites, para criar inteligência artificial e dentre outras funções, né, que a gente encontra
nesse ramo. E atualmente existem muitas linguagens, tá, para atender diferentes propósitos, e essas são utilizadas por empresas e comunidades acadêmicas, que é o que nós estamos vendo aí. Temos o Java, temos JavaScript, temos C, C++, o Go, o Julia, o TypeScript, PHP, Ruby, Python, né? E, claro, também temos o nosso forte aqui, que é o MATLAB. E muitas dessas linguagens, pessoal, evoluem, né? E evoluem sobre o quê? Sobre a demanda, sobre, né, a medida que os desenvolvedores e também, né, a comunidade amplia as suas capacidades. E como eu disse, né, essas linguagens atendem diversos propósitos ou funcionalidades, né? Onde, no geral, se resume a utilizar métodos para passar instruções às máquinas. E aqui também cabe, né, uma distinção sobre linguagem de alto nível, né, versus aí a linguagem de baixo nível. Abrindo um parênteses aqui, para quem não sabe, linguagem de alto nível, pessoal, é aquela linguagem que se aproxima mais com a linguagem humana, privilegiando ali o usuário, né, que vai, vamos dizer, bem de encontro com a imagem que eu mostrei no slide passado, né? Que, ou seja, você tem ali as linguagens de alto nível que facilitam e simplificam a maneira de programar. Por isso, temos aí o MATLAB, temos aí outras linguagens, né? O Python, o Java, dentre outras que diversas indústrias, e como eu disse também, cientistas, comunidade acadêmica utilizam. E do outro lado, temos a linguagem de baixo nível, que está mais próxima da linguagem da máquina. Pois, nesse caso, né, o objetivo é qual? O objetivo é de se comunicar com o computador de maneira mais rápida, de maneira mais eficaz, de maneira mais otimizada. Pois bem, aqui também eu gostaria de fazer um adendo, porque assim, milhões de pessoas usam muitas linguagens open source, né, de alto nível, até porque existem inúmeros programas, né, de terceiros já disponíveis, já encontra muita coisa pronta. Pois bem, embora sejam fáceis, né, de aprender, muitas dessas linguagens, estima-se que no campo da ciência de dados, pessoal, prevê-se que o usuário ele vai preferir plataformas mais completas do que essas, que são open source. Plataformas mais completas, mais robustas, que tragam toolboxes que auxiliem no projeto de modelos, né? Por exemplo, machine learning, análise de dados, facilitando você também criar aplicativos, né? Criar programas para o seu desktop, enfim. E é necessário, né, que esse plataforma tenha ali diversas portabilidades, ou seja, o software que se conecte com outros, né, por meio dos plugins, por meio de algoritmos pré-definidos e traga aí vantagens de geração de código embarcada nas suas ferramentas. E isso é uma tendência muito forte, pessoal. Uma tendência muito alta, né? Que essas plataformas estão cada vez mais robustas, trazendo diversas maneiras de usuário, né, ficar ali contido para resolver o seu problema, para criar o seu modelo, projetar e, claro, implementar ele na prática, né? E aqui, quando eu digo implementar, né, entra um termo muito importante que é a geração de código. Mas o que vem a ser a geração de código, né? Para quem não conhece esse termo, ele está relacionado a um conjunto de processos e mecanismos para que o compilador, né, pegue ali o código-fonte ou o código de entrada e o converta em código de máquina, tá bom? E esta geração de código nós podemos entender aqui como, vamos dizer, um conjunto de técnicas que transformam
a linguagem que utilizamos, lembra lá que eu comentei, a linguagem de alto nível, para desenvolver o modelo. Então, né, que linguagem estamos falando? Aqui nós estamos falando, como eu comentei, do MATLAB, né, e dentre outras linguagens. Pegamos, então, essa linguagem, certo? Pegamos essa linguagem, na qual foi feito ali, idealizado um modelo, idealizado um algoritmo. Uma vez com ela, transformamos em algo que será embarcado no hardware, que será ligado ao circuito, vamos assim dizer, né, do seu dispositivo, para que ele funcione exatamente como foi projetado no modelo virtual. E aonde isso se aplica? As aplicabilidades, né, pessoal, desse tipo desse termo, né, geração de código, existem para diversos itens que a gente encontra no cotidiano, né? Na verdade, é tudo que tem ali uma placa de circuito, um sistema de processamento, né? Existe uma geração de código. Isso está nos carros, no relógio, no fone de ouvido, nos notebooks, nos tablets, né? Nas motos, nos ônibus, nos aviões, nos trens, né? Nos aparelhos de som, nos carros, enfim. Tudo necessita de geração de código, tudo necessita de que você traga uma ideia, um modelo virtual e embarque posteriormente para que esse modelo funcione em um hardware, né? Embarcação de código para que ele funcione. Muito bem. E visto isso, né? Toda essa parte de embarcação de código, né? Essa geração de código, ela é extremamente importante porque é isso que a gente vai estar abordando aqui mais para frente, nos próximos temas. Só que existe muito mais informações para que vocês tenham em mente, né, sobre essa parte de geração de código e que aqui eu trago para vocês, né? Tudo está embutido no nosso novo site, onde tem lá muito conteúdo sobre essa parte de geração de código, inclusive no qual eu vou pedir para o Pedrinho compartilhar com vocês 3 links nos quais me ajudaram a construir esse material que eu estou mostrando aqui para vocês. Lá vocês vão ter informações de código embarcado, né, sistemas embarcados, geração, vários tipos de geração de código, onde vocês podem estar aprimorando ainda mais o conhecimento de vocês, né, sobre isso e deixando aí também uma informação mais completa para que vocês tenham acesso, ok? E, não menos importante, claro, gostaria de lembrá-los que para 2024 a OpenCAD trará novidades para os webinars, né? Onde os webinars serão chamados de Open to Tech. O que seria isso? Seriam conteúdos que a gente vai estar trazendo aqui para vocês, conteúdos de tecnologia muito aplicada no mercado, trazendo de maneira mais objetiva e de maneira muito mais amigável para vocês, tá bom? Então, fiquem atentos ao nosso site para que vocês acompanhem essas novidades, onde traremos tudo em breve para vocês, tá bom? Pedrinho também vai compartilhar com vocês aí esses 3 links, onde vocês, no site, podem acessar toda essa parte de eventos, tá? Onde vocês terão todas essas informações. Muito bem, pessoal. Vista essa parte introdutória, vamos então entrar na parte de desafios e as soluções nas quais as ferramentas da OpenCAD traz para que vocês resolvam, né, esses desafios. Bom, o código no qual a máquina ou o software irá trabalhar exige muitos parâmetros. Exige que você tenha em mente diversas variáveis, né, para que ele funcione de maneira correta. E para que isso ocorra, são necessários alguns quesitos que eu citei aqui, né? Temos aqui, então, a geração de código, que deve ser automática. Por quê, pessoal? Por quê? Porque isso evita que o modelo, o algoritmo, ele seja compilado com erros manuais do usuário. E isso acontece muito, né? Essa parte de geração automática de código, ela tem que ser automática
justamente para que se evite erros, né? Para você aplicar no seu hardware ou aplicar no seu aplicativo, enfim, diversos outros itens que você queira idealizar no seu modelo. E existe também a preocupação que o código siga as regras de acordo com o sistema, vamos dizer, de desenvolvedores e fabricantes dos equipamentos. Ou seja, é necessário que ele esteja em compliance com as normas vigentes. E isso sim é muito importante. E por fim, existe também a necessidade de que o código traga uma certificação internacional que garanta mais qualidade final ao dispositivo ou ao seu equipamento. Tá? E existe aí, né, inúmeras certificações que diversos setores do mercado exigem. Trouxe até algumas aqui para vocês, né? Podemos citar aí do setor automotivo, né, para o setor aeronáutico, temos também para o setor ferroviário, tá bom? Existem muitas certificações que visam o quê? Né? Isso existe, mas existe com um propósito, que a ideia é o quê? Garantir o cumprimento das regras para o perfeito funcionamento. O perfeito funcionamento exige ali o quê? Melhor dizendo, ele traz, né, toda a segurança que o equipamento precisa para o funcionamento, tá bom? Muito bem. E como principal solução para suprir essa demanda de geração de código de maneira automática, segura, trazendo diversas vantagens de acesso e portabilidade, ou seja, né, cumprindo todos os requisitos que exige a certificação, nada mais justo que mostrar aqui as ferramentas que a OpenCAD oferece, que são o MATLAB e Simulink. E aqui, pessoal, fazendo um review, tá? Você consegue trabalhar com diversas maneiras diferentes de geração de código. Então, por exemplo, você tem o Coder Products, que né, eu vou falar um pouquinho mais para frente, mostrando aqui também alguns exemplos né, de código para hardware, ok? Você tem os compiladores do MATLAB né, e Simulink, que são aí capazes de embarcar códigos tanto no desktop quanto na web, cujas portabilidades, né, vocês podem ver aqui, que são inúmeras, né? E você também encontra compiladores, né? Ou seja, compiladores SDK, que a gente usa esse termo, né? Que são compiladores com kit né? De desenvolvimento de software, para que você tenha todo um conjunto né? De ferramentas dos desenvolvedores e fornecedores de sistemas operacionais e de linguagem de programação, facilitando aí, né, ainda mais a comunicação desses sistemas enterprise. E percebam que nós estamos falando de muitas linguagens de programação aqui populares, pessoal. Temos aí o Python, o Java, que variam C, C++ também, né? Que eu já trouxe né, em slides aqui anteriores, tá? Então, né, se você tem lá, vamos tentar transformar isso aqui em termos práticos, né? Se você tem lá o seu modelo desenvolvido, seja ele, tá bom, no Simulink, né, por meio da diagramatização de blocos, né? Seja no MATLAB, por meio da linguagem simples e fácil de aprender também, né, onde você vai encontrar ali milhares de functions prontas e testadas. Eu já cansei de falar isso aqui várias vezes em outros webinars. Ou seja, também pelo Stateflow, né, que é, só simplificando aqui para vocês, é uma ferramenta importantíssima que, vamos dizer, vai fornecer maneiras gráficas ainda mais intuitivas para você gerenciar o fluxo de entrada e saída de sinais que existem no seu modelo. Seja ele no Simulink ou no MATLAB, tá bom? Pois bem, onde ali né, você terá disponível, então a gente falou do modelo, e esse modelo, dentro dessa plataforma, aqui a gente está falando da plataforma MATLAB Simulink, tá? Que eu comentei anteriormente, né? Existe essa tendência do usuário querer um software que atenda toda a demanda, que ele consiga ficar
exatamente nesse software para fazer tudo que ele precisa, desde a modelagem até a implementação do código. E aqui você encontra isso, né? Já disponível ali um botão, né, para a tradução automática de todo o código do modelo. E isso é extremamente importante, pessoal. E eu queria aqui chamar a atenção, né, de vocês, pois o MATLAB Simulink não só te possibilita, né, uma tradução automática, como também te oferece vantagem, né, de não saber apenas uma linguagem fácil, vamos assim dizer, né, mas ela é rápida e com ela você consegue conduzir, ou melhor, às vezes até pelo model-based design, você consegue já encontrar pronto muita coisa que você tem disponível. Vou até mostrar aqui depois mais para frente alguns exemplos para vocês, tá? Então, pense o seguinte, né? Se você tem ali disponível já um sisteminha que vai traduzir para você diversas linhas de código, o que você precisa saber já, né? Uma linguagem, por exemplo, o C ou C++, né? Ou qualquer outro desenvolvedor, né? Alguma coisa no hardware, por exemplo, enfim. Você precisa aprender a usar, pessoal, o MATLAB Simulink, para que no final a tradução seja feita de maneira automática e altamente certificada pelo próprio software, que é o que vocês estão vendo aqui. E eu vou estar complementando com as diversas ferramentas que eu vou estar mostrando aqui, tá bom? De novo, por mais que a linguagem MATLAB é extremamente fácil, né, acessível, mas e ela ainda possibilita essa tradução, né, automática, te facilita muito, pessoal, quando você precisa implementar, né? Lógico, existe aqui essas linguagens C, C++, dentre outras, são importantes em diversas frentes de hardware, né, para a gente estar implementando. E o MATLAB e o Simulink sabe disso, mas aqui você consegue fazer isso de maneira automática. E isso é muito importante, pois, como eu comentei, né, você evita aí diversos erros do seu sistema. Então, vamos aqui, retratando tudo isso, né, de uma maneira mais enxuta. Se você tem lá o modelo, seja no MATLAB, Simulink, Stateflow, né, a geração automática de código ela pode ser feita de diversas formas, de acordo com a finalidade do seu modelo. Então, por exemplo, sei lá, no caso de uma geração de código para CPU, você tem o MATLAB e o Simulink Compiler, né? Ou se você for para uma placa FPGA, você já encontra também toolboxes específicas, como HDL Coder, que vai te auxiliar, né, em toda essa tradução, em toda essa implementação, o deployment, que a gente comenta muito aqui. Bem como, né, se você tiver ali uma GPU ou um PLC, enfim, as portabilidades, a acessibilidade que você vai ter dessas linguagens, utilizando só uma, que é o MATLAB e Simulink, pessoal, são imensas. E aqui é a importância de você ter uma plataforma única que faz isso para você. Tá? Tá bom, mas o que essas ferramentas, né, trazem de informação importante para o usuário? O que elas podem fazer a mais, né, como auxílio para vocês no desenvolvimento do trabalho? Falar aqui de algumas delas, tá? A primeira aqui temos o MATLAB Coder, que vai te auxiliar na geração de código C, C++, a partir do código do MATLAB para uma variedade de plataformas de hardware, como, por exemplo, o Raspberry, temos também a NVIDIA, né, que inclusive estão sendo mostrados aqui. O MATLAB Coder ele vai suportar, vamos dizer, a maior parte da linguagem do MATLAB e uma ampla variedade de caixas de ferramentas e operações de programação que você possa ter numa tabela ou qualquer outro tipo de dados que você possa trazer aqui. E além disso, o código gerado, você pode combiná-lo com partes chaves de outro código e biblioteca. Seja essa biblioteca em C, C++, né, existem maneiras de você comunicar, empacotar isso e trazer
aqui dentro, né, como a função max ali, para o uso do MATLAB. E aqui, né, até uma coisa que eu gosto de mostrar também, né, é a diferença, né, que existe entre o código do MATLAB e o código fonte C gerado pela geração de código aqui. Percebam, né, que aquilo que você programou, né, ou você pegou pronto lá da biblioteca, né, do MATLAB, do Simulink, dando aqui, né, 7 linhas de código, que é o que vocês estão vendo aqui. Isso resumiu, pessoal, 105 linhas de código C. Então aqui eu volto a comentar aquilo que eu falei para vocês, né? Você prefere aprender qual linguagem? Uma linguagem mais simples, uma linguagem mais fácil de programar, com muitas functions já prontas, testadas, validadas, verificadas, que é o caso do MATLAB, né? Que é o caso da plataforma do MATLAB Simulink, e que depois te deixa traduzir automaticamente todo o modelo para uma outra linguagem. Ou então você prefere ir pelo caminho mais difícil, né? Que é ficar ali reinventando a roda sem necessidade. E aqui eu quero que vocês entendam, pessoal, eu não estou desmerecendo uma linguagem, viu? Pelo contrário, né? O C e o C++ são extremamente importantes para tudo que temos hoje, né, de software. Mas o que eu trago para a discussão com vocês é a necessidade de se aprender essa linguagem para que você consiga desenvolver um modelo robusto, sendo que o MATLAB já reduz o tempo disso. O time to market aqui é muito menor, pessoal, utilizando essa ferramenta do MATLAB Simulink. Então, vejam a necessidade, vejam aquilo que eu comentei com vocês da tendência, né? A gente tem os usuários estão requisitando cada vez mais plataformas robustas que tragam essas versatilidades. E aqui, uma delas que é essencial, essa tradução de código, que é extremamente importante. Outra ferramenta importante aqui, que permite aí gerar e executar o código C, C++, né, a partir de modelos do Simulink, é o Simulink Coder. Ele vai trazer também não só modelos do Simulink, modelos do Stateflow, né, e também funções do MATLAB. O código fonte, né, gerado, ele pode ser ali usado para aplicativos em tempo real, incluindo aceleração de simulação, prototipagem rápida, né, e testes de hardware em loop, tá? E também o Simulink ele vai suportar aí muitos hardwares, tá? Dentre eles a gente pode citar aqui os robots, né? Tem o Bligablon, né? O NXP, enfim. Existem modelos de packages para placas de Arduino também, tá? Tudo isso ele vai suportar, vai trazer essa versatilidade para vocês. E no caso, né, do Simulink Coder, o que temos é justamente aquilo que eu mostrei, né, anteriormente aqui para vocês. Então você tem um modelo onde ele pode, como eu comentei, estar também no Stateflow, mas independente disso, você consegue gerar o código e compilar para o seu hardware, tá? Que é o que ele está fazendo aqui. Lembrando que também é possível fazer simulação de hardware, né, in the loop, ou seja, né, você simular em tempo real do modelo no hardware para testar e validar antes de inserir ele no seu hardware em si. Espera aí, o que você está falando, Eduardo? Significa, então, que você tem uma plataforma, olha só, você tem uma plataforma onde você consegue retratar o ambiente no qual ele vai ser inserido na prática. Vejam aqui, pessoal, a importância dessas ferramentas que a gente está mostrando para vocês. Não é à toa que é uma tendência, não é à toa que a plataforma da MATLAB Simulink, ela está cada vez mais sendo incorporada a esse ambiente, cada vez mais integrado com aquilo que o usuário precisa para estar aprimorando ainda mais a sua capacidade de trabalho. E
Temos também o Embedded Coder, que gera código C e C++ de maneira mais legível, mais rápida, de maneira mais compacta para a produção em massa. Notem pela figura aqui, né, que ele acaba sendo, como se diz, né, um extensor do MATLAB Coder e do Simulink Coder, trazendo otimizações, né, mais avançadas, né, mais aprimoradas, para auxiliar na compilação de funções, de arquivos, de dados que você vai gerar em todo o seu modelo. E isso significa que as otimizações, elas melhoram, né, a eficiência do código e facilitam a integração do legacy code, né, que é um termo muito utilizado, que é o código legado, que é aquilo que é mais antigo ou existente, né, e que você precisa, vamos dizer, aquilo que está funcionando, e a gente gosta bastante porque justamente está funcionando, e querendo ou não, as atualizações, né, às vezes podem deixar de lado esse legacy code que você gosta muito e você tem uma preocupação de como migrar isso para um sistema atual, não tem problema. Aqui você já encontra a solução para isso. A partir, né, seja ele legacy code ou não, você já consegue fazer essa produção, deixando ele mais atual, deixando ele atualizado, né, e embarcado no hardware atual, né, da plataforma do MATLAB Simulink, tá? Você não perde nenhum dado, você não perde nenhuma linha de código do seu legacy code, trazendo ele para esse ambiente, tá bom? O Embedded Code ele também vai oferecer um suporte mais integrado, né, para os padrões de certificação de código. Então, aqui nós podemos citar algum deles, né? O AUTOSAR, temos o DO 178, que é utilizado para a parte aeronáutica. Temos o IEC 61508, utilizado, se não me engano, para o setor ferroviário. A ISO 26262, né? Enfim, dentre outros que vocês encontram no mercado. E o Embedded Coder, né? Como eu falei, ele é um extensor que amplia ali o raio de alcance de suporte. Então, você consegue, né, suporte para diversas placas, né? Temos a Intel, temos a Green Hills, a ARM, né, da Texas, a Instruments, né, e por aí vai, dentre outras placas que a gente encontra no mercado. E o mais legal, pessoal, é que, assim, essas versatilidades, né, acho que até no vídeo que eu vou mostrar para vocês posteriormente vai mostrar isso, mas essas versatilidades de aplicabilidade, né, você tem lá diversas placas que ele precisa ser integrado, que ele precisa ser implementado, você já encontra disponível em opções ali dentro do MATLAB. Então, você tem aquela plaquinha do mercado, né, atualizada, especificada, às vezes um modelo mais antigo, você identifica ele, né, dentro das opções do MATLAB Simulink ali dentro, e você faz essa tradução, essa implementação de maneira rápida e automática. Por quê? Porque é um software já atualizado para aquilo que existe no mercado. Temos também o GPU Coder, né, que foi desenvolvido aí para gerar um código CUDA e também modelos do Simulink. CUDA, para quem não sabe, é a sigla do Computer Unified Device Architecture, que, né, onde se trata aí de uma plataforma de computação paralela criados pela NVIDIA, tá? Mas para que seria isso, né? O que isso gera? O código CUDA, ele permite aumentos significativos de performance computacional por meio do processamento gráfico, né, que é o GPU, para processamento de dados, né? E o código gerado, né, ele inclui ali partes de parametrização, né, para serem usadas em Deep Learning, né, se não me engano também em Embedded Vision, algoritmos de processamento de sinais, que acabam assim exigindo muito tempo de processamento, então você precisa, né, de ferramentas que auxiliem nisso também. Além disso, né, quando o Embedded Coder e o GPU Coder são usados em conjunto,
eles permitem verificar o comportamento do código gerado por meio de teste em software in the loop, né, que é o SEO, e processamento in the loop, que é o PIL, tá bom? E por fim, né, na verdade, tem mais um que é importante também, mas esse aqui a gente meio que encerra esses coders, né, que temos de Toolbox. Temos o HDL Coder, que ele vai permitir uma configuração de alto nível para FPGAs, para SOCs, para Axis, tá? Gerando código Verilog, que é o termo VHDL. Então, né, segue a mesma regra para modelos do Simulink, para o Stateflow, para o próprio MATLAB, né? Você pode trazer todos esses modelos de lá para cá, para o HDL, né, para essa aplicação específica, onde a partir daí você pode programar placas desse tipo, né? Placas FPGA, você pode fazer a prototipagem da Axis, né? ASIC, e também, né, fazer um design de produção desses tipos de plataformas, desses tipos de placas que você encontra no mercado. E o HDL Coder, ele fornece essa rastreabilidade e verificação de código para aplicativos de alta integridade, tá? Dando toda aquela ideia de certificação que nós comentamos aqui. E falando em certificação, opa, agora sim, chegou no que eu gostaria. Temos aqui, né, também, não menos importante, o kit de certificação IEC, que é o que eu gosto de falar, que ele permite que você durma tranquilo. E sabe por quê, pessoal? O código, né, que vai dentro do hardware, de todo o hardware, do veículo, né, seja da locomotiva que você está atuando, seja da aeronave, querendo ou não, ele precisa de segurança. Ele pode ser hackeado, a gente não sabe, né? Nisso você tem que seguir, como eu comentei, uma série de padrões normalizados para garantir que esses códigos gerados estejam em compliance, estejam em conformidade com as normas vigentes. Nisso, esse kit, olha só, esse kit permite que a qualificação da geração de código pelo modelo testado, simulado, seja ele validado rapidamente, né, com essa certificação. Então, você terá o código, esse código está em compliance com a norma, mas você precisa de um código, você precisa de uma certificação que garanta essa qualidade, vamos assim dizer. Você garante essa qualidade no seu código. Nisso, né, pensando aqui, é extremamente importante que ferramentas como essa garantam, né, que essas especificações estejam inseridas no código gerado, para que no final do processo ele possa ser inserido no hardware ou no software sem nenhum empecilho. E isso não é tudo, pessoal. Uma vez que o seu código está em compliance, né, o MATLAB e o Simulink vai gerar ali essa certificação e relatórios que validam o seu código mundialmente, tá? Isso permite que justamente essa sigla aqui vai te permitir isso. Permite que o código gerado por você, aqui no Brasil, por exemplo, né, ele esteja em compliance, ele esteja em qualidade, vamos assim dizer, né, certificação de qualidade, com códigos que forem inseridos no Japão, na Rússia, na Austrália, mundialmente conhecido, né? Essa certificação, ela é importante em todo lugar do globo. E a maneira na qual você encontra de toolbox para permitir isso é justamente essa, a IEC, Certificação Kit, que vai te garantir, né, que a qualidade do seu produto final esteja ali inserida no seu modelo. Muito bem. E partindo na ideia da transformar mais, né, em termos práticos aqui, aquilo que a gente está mostrando, deixa eu só mostrar para vocês uma coisa. Muito do que eu vou mostrar aqui, vocês encontram além de encontrar, né, ali dentro do MATLAB e Simulink,
mas você também encontra aqui no site da Meflex, né, no qual estamos representando aqui no Brasil. Onde você vai aqui, né, na parte de geração de código, e você vai ter todas essas toolbox, né, inclusive mais aqui, dentre outras que eu não comentei, mas enfim, as principais dessa parte de geração de código estão aqui, e você consegue não só, né, ver toda a documentação que essas toolboxes trazem, como também você consegue ver os exemplos, que é o que a gente chama de Model-Based Design. Ou seja, você já encontra diversos exemplos testados, validados, usados em empresas, né? Por exemplo, aqui na parte de geração de código, aqui eu estou na parte do MATLAB Coder, que eu mostrei para vocês, você já encontra exemplos de deployments, exemplos de performance, né? Exemplos de aceleração de algoritmos do MATLAB, tá? Deep Learning, exemplos de aplicações para identificação, né, de objetos, seja um carro, seja um pingo de solda, ou às vezes seja uma rachadura no seu trilho, por exemplo. Você já encontra modelos prontos e desenvolvidos aqui dentro, que você pode estar utilizando, que você pode estar aprimorando, incluindo os parâmetros que você precisa no seu caso, né, específico da sua empresa ou da sua pesquisa acadêmica, tá bom? Mas o que eu gosto, o que eu quero mostrar para vocês, deixa eu só voltar aqui, é alguns exemplos, né, alguns vídeos aqui que eu vou mostrar para vocês, que retratam justamente essa parte de tradução automática de código. Por exemplo, primeiro exemplo aqui nós temos, isso já está rodando aqui, nós temos um exemplo bem simples, né, onde temos uma expressão matemática, né, de multiplicação de matrizes, e nós temos aqui uma function criada e o teste dela, né, onde ela é chamada aqui, né, de um nome específico. Daí, para a gente compilar isso, ele vai lá, ele vai abrir, né, o MATLAB Coder, vai iniciar, né, com os parâmetros, com um diretório específico, colocamos ali o diretório da function, rodamos um check-in, né, que ele está identificando ali primeiro. Isso, agora ele vai rodar esse check-in. Daí nós podemos selecionar o tipo de construção que vamos fazer aqui, né? Se é Mac, se vai, né, para ser um executável, ou se vai fazer parte de um library, né? Daí, uma vez definida, né, a linguagem, podemos gerar automaticamente o código aqui, né, em C, e depois ver o relatório disso também. Aqui está o código em C dele, view report, aqui você já tem todas as informações daquela expressão, né, que você tinha, você consegue visualizar aqui, tá? E aqui ele fez para uma variável, né? E se eu precisar, por exemplo, alterar, né, algumas das minhas variáveis, né? Como é que fica esse código? Basta ele voltar lá, né? Definir novamente aquilo que ele precisa, que ele está testando ali no command window, vendo que vai ser gerado. Ele vai atualizar a function. Daí ele vai agora atualizar o número de variáveis que ele tem. Exatamente como ele colocou ali. Daí no final, deixa eu adiantar aqui um pouquinho, isso.
Daí, no final, é gerado novamente e atualizado, né, o código de acordo com o que foi feito no modelo no MATLAB. E você consegue ver isso, né, em todo o seu report, em todo o seu relatório aqui, toda a atualização, vejam só, né? E de novo, pessoal, feito de maneira automática, feito em uma única plataforma, MATLAB Simulink. Além desse, o próximo exemplo aqui, né, ele é um pouquinho mais complexo, né? A gente chama aqui de Simple Class, onde nós vamos ter várias functions sendo chamadas e várias adicionais aqui, como if, self, enfim, entre outras coisas. E aqui ele vai mostrar, deixa eu adiantar aqui para nós, para a gente conseguir cumprir aqui no prazo. Ele está mostrando as variáveis, está mostrando as linhas de código. Vai lá no MATLAB Coder, de novo, chama function, ajusta o diretório. Ele deu um visto, um check-in, né? Identificou alguma coisa. Um erro aqui que precisa ser visto, né? Nota que te dá a exata posição, né, onde precisa resolver. Neste caso, ele vai expor ali um comentário. Daí ele pode converter todo mundo, né? Chamando ali o teste bench, onde mandamos ele configurar sozinho o tamanho das variáveis. Vamos checar se existe mais erros também. Agora passou. Daí marcamos aqui, se não me engano, ele vai marcar C++, nesse código, isso. E vai gerar o código fonte automaticamente. E outra coisa importante, note que o código, né, fonte, ele vai com os comentários, né, para você que é entendido ali do assunto, né, já se situar, né, aonde estão os argumentos principais, né, onde precisa ser colocada, adicionada alguma informação a mais, enfim. Você consegue utilizando as ferramentas do MATLAB Simulink. Já está aqui, isso. Muito bem. Por fim, outro exemplo aqui do MATLAB Code, nós temos uma função muito usada, né, que é o método de Newton-Raphson, para converter ela para código-fonte. Novamente, usamos esse mesmo app, MATLAB Coder. Deixa eu adiantar aqui para nós. O código, note que o código gerado, né, gerou. Espera aí, aqui, isso. Ele vai checar se existem alguns erros ali. Vai rever esses erros. Checar novamente. Vai colocar a atualização das variáveis. Vai gerar o código. Nota que ele gera vários arquivos ali, né? Você tem como chutar esses arquivos também, que é o que ele está mostrando aqui, tá? E aquilo aqui que eu acho interessante, pessoal. Cada linha, né, do seu código do MATLAB, você consegue visualmente identificar aquilo que é no código C. Então, de novo, eu vou pontuar aqui, né, a importância de você conhecer uma ferramenta, conhecer uma linguagem simples, fácil e robusta, como o MATLAB, utilizada aí por diversos engenheiros, por diversos cientistas de dados, enfim. E isso facilita, né, muito a identificação. Você já encontra aqui dentro, né, ferramentas para a identificação de outras linguagens que ele converte. Então, e lógico, né, essa
geração automática traz essa versatilidade para você. Então, de novo, numa mesma plataforma, você consegue ter essas informações, né? E, sei lá, às vezes você quer aproveitar isso aqui e implementar um código externo, né, de terceiros aqui já direto no seu código C, você também pode fazer isso, né? Então, são diversas as vantagens, né? Eu gostaria de mostrar isso aqui para vocês, essa identificação é muito importante, onde essas ferramentas já te permitem isso. Né? Você passa o mouse e você vê exatamente o que uma linha de código é traduzida, né? Faz parte ali do código C, tá bom? E, assim, o último exemplo aqui, né? Vou até adiantar um pouquinho aqui, senão a gente não consegue cumprir o horário. É o exemplo do GPU Coder, onde, querendo ou não aqui, resumo, tá? Ele precisa fazer uma implementação da inteligência artificial e ele vai fazer isso utilizando o GPU Coder. Lembrando, né, que existe uma linha de etapas na qual nós temos desde a aquisição de dados e graças a essas portabilidades, falando aqui em portabilidade do MATLAB, você consegue trazer modelos de IA, modelos de inteligência artificial já pré-prontos de outras bibliotecas, né, que são open source para o machine learning, para o deep learning, como por exemplo, né, o TensorFlow, ONNX, né, dentre outras frameworks que você pode estar trazendo aqui também. Por quê? Porque o MATLAB ele tem várias portabilidades. Ele te possibilita isso, você não perde nada, tá? Daí, uma vez que elas estão dentro do MATLAB, que é a plataforma única que você precisa, você consegue testar e validar seu modelo do machine learning, né? Para depois, finalmente, para que você implemente, né, e rode fazendo deployment de maneira mais assertiva, de maneira automática e rápida, por meio dos diversos coders, né, que o MATLAB oferece, que eu mostrei aqui para vocês também. E aqui, ó, o exemplo, né, eu vou mostrar, está rodando o vídeo aqui, um processamento de imagem para retirada de neblina, como é possível ver pela imagem aqui. Temos aqui o código MATLAB rodando, né, e onde no final ele traz aquela imagem, né, renderizada, sem neblina. Só que o que vamos fazer agora é gerar um código por meio do app, né, o GPU Coder. Ele vai buscar ali. Selecionamos a function, né, definidas as entradas. Podemos fazer isso manualmente, né, ou automaticamente. Selecionamos depois o tipo de construção, né, no caso, se eu não me engano, ele vai mostrar aqui. Isso, ele vai fazer um max, né, que são marcos criados para execução do modelo no código fonte C. No código gerado, né, nós podemos ver o código CUDA, que é o ponto .cu ali, onde ele vai mostrar a região de alocação de memória no NVIDIA, né? A cópia da CPU para a GPU feita e a launch CUDA que ele criou, tá bom? É o que ele está mostrando ali. Daí, quando rodamos, né, o modelo por meio do código gerado, ele vai mostrar aqui para vocês, você tem uma diferença de velocidade ele vai mostrar aqui, olha lá, você tem uma diferença de velocidade, né, de milissegundos aí, né, que antes demorava-se muito, né, inicialmente era 35 milissegundos e agora foi apenas 6,5 milissegundos, né, utilizando esse GPU Coder. Ou seja, um aumento aí de 5 vezes a velocidade do modelo graças a esse coder que ele está mostrando. Perfeito? Então, de novo, pessoal, fechando aqui, né, a gente tem opa, perdão.
A gente tem esse aumento de velocidade na GPU, né, que é tão expressivo que quando esse coder ele é comparado com outros do mercado, né, nota essa diferença bem significativa entre eles. De novo, eu quero ressaltar aqui a importância de você ter em mãos, pessoal, ferramentas que complementem o seu trabalho, que facilitem, que gerem uma velocidade maior, né, para que você fique preocupado com outras coisas, né, e não com a velocidade, né, com o desempenho da sua máquina, uma vez que as ferramentas da OpenCAD oferecem tudo isso para você. E fechando aqui, né, o case de sucesso que eu trouxe é o case da Jaguar, um case muito interessante, né, fabricante de carros de luxo, onde o principal desafio era reduzir os custos de testes de novas funcionalidades do produto, adicionando, né, uma ECU de uso geral ao veículo. ECU, né, é um termo de Engine Control Unit, ou seja, é um dispositivo que vai controlar uma grande variedade de sinais mecânicos e elétricos do seu veículo. E a solução não foi outra, né? A empresa utilizou as ferramentas que a OpenCAD oferece, MATLAB Simulink, e a sua principal solução aqui foi estar utilizando ali o MATLAB, o Simulink, o Stateflow, né? O MATLAB Coder, o Simulink Coder. Se eu não me engano também usou o Embedded Coder para certificar e garantir que o código segue compliance, né? Com conformidade. Posteriormente também utilizou o IEC para a garantia da qualidade mundialmente do seu código embarcado. Quais foram os resultados disso, pessoal? Economia significativa de tempo e custo, capacidade de testar mais opções de design, né? Como falei, você não fica preocupado com a geração de código mais, você fica preocupado com outras coisas, com design, com diversas outras itens, né? Que às vezes cabem maior atenção sua. E nessa parte de velocidade, nessa parte de geração de código, deixa com as ferramentas que a OpenCAD oferece. E também desenvolvimento mais rápido de projetos de controle embarcado, né? Devido aí às várias toolboxes e portabilidades que o software tem, né? Isso facilita e muito o desenvolvimento em qualquer sistema empresarial, em qualquer hardware que você tenha à disposição. Ok. Deixa eu retornar aqui. A gente até passou um pouquinho do horário, mas eu agradeço bastante a atenção de vocês aqui conosco, né? A presença de vocês. Espero que tenham gostado desse conteúdo. Como vocês viram, e até comentei no começo, né? Essa tendência de uso de plataformas robustas e completas, ela existe, pessoal. E é importante que você se atualize no mercado, utilizando as ferramentas que a OpenCAD oferece, tá bom? Lembrando aqui também, se você gosta de ver conteúdos um pouquinho mais técnicos que esse, fique conosco, pois na próxima semana, um dos nossos engenheiros vai estar aqui para comentar e trazer modelos detalhados de códigos embarcados, né, de exemplos, né, de códigos que você consegue fazer utilizando as ferramentas da OpenCAD, tá bom? O Pedrinho vai compartilhar com vocês aí o restante dos links, que um deles, se eu não me engano, traz os exemplos que eu aqui mostrei e o outro vai trazer também os próximos eventos do nosso site, onde você consegue se inscrever e participar dos nossos próximos eventos, desse Tech Talk, tá bom? E não deixe de responder no nosso questionário final. É com ele que traremos conteúdos como esse a vocês, né, nos próximos webinars. Deixa aqui já um comentário importante que os vídeos que serão gravados, vocês conseguem acompanhar no nosso site, né? E além do site, obviamente, nós estamos aí nas redes sociais, como vocês estão vendo. E também temos o Watson lá no TikTok trazendo conteúdo de valor para vocês. Pessoal, muitíssimo obrigado pela presença de vocês aqui conosco. Forte abraço e até a próxima.